Bom dia a todos. Estamos reunidos para a nossa reunião de dia 1 de junho. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários, cumprimentar o público, jornalistas não temos. Dar só aqui duas notas. Primeiro, que temos para aprovar as atas 17 de junho e 24 de junho. Não sei se poderemos votar, então colocar a votação. Que é... 17 eu não confesso que não. Então pronto. Então, mas... Foi a última a ser enviada e tinha um lapso no extrato que foi enviado para a Assembleia Municipal. Mas eu não consegui, presumo que o lapso já tinha sido corrigido, mas não li a ata e, portanto, não estou em condições não sei se tu viste. Não. Foi a última que nós recebemos. As outras todas... Então aprova só outra. Então, sim, a de 24, sem problema. Sem problema. Agora, quem se abstém, aprovado. A do dia 17 fica para o próximo. Eu gostava também de fazer aqui um... A não ser que a gente, Ricardo, a não ser que a gente aprove e depois, para não estar a demorar tanto tempo, então, se houver alguma coisa até ao final da semana, a gente diz. Até ao final da semana dizem, pronto. Fica é melhor. Está bem. Pois. Tá Portanto, bem. Eu acho que é melhor assim, pá. Então fica assim aprovado. Não deve haver assim nenhum lapso de grande coisa, só se for algum pormenor. Claro. Sobre um outro assunto, e passámos aí uma carta de pêsames para assinar, para uma coroa de flor, eu propunha. Morreu um ex-presidente de junta, uma pessoa querida a todos nós, nosso querido amigo Isidro Mena Esteves, também pai de amigos nossos e atuais autarcas, uma pessoa que todos nós nos habituámos a admirar pelo seu trabalho na junta de freguesia da Azoia de Cima, naqueles tempos mais complicados do que era o poder autárquico, e, portanto, eu propunha, e penso que em nome de todos, não só as prestações condensas, mas também um minuto de silêncio, como é normal fazermos nas nossas reuniões de executivo, sempre que morre. Só antes de passarmos ao minuto de silêncio, só para dizer que me associo, e o PS também se associa, aliás, a ausência da vereadora Virgínia hoje deve-se precisamente a esse facto, mas não queríamos deixar também de realçar não só, digamos que o exemplo de persistência e de serviço público do Isidro Mena Esteves, que acabou por ser seguido pelos filhos, que também se dedicaram à causa pública, e, portanto, o Partido Socialista associa-se e exalta, de alguma forma, o trabalho ao longo dos anos que foi feito pelo Isidro Mena Esteves, sendo certo que os últimos tempos de vida foram complicados, com uma doença terrível, que eu sei por experiência própria, o que é, enfim, um doente de Alzheimer, e portanto, julgo que também à família devíamos deixar, enfim, a nossa solidariedade e, portanto, associamos completamente. Então, fazer um minuto de silêncio. Muito obrigado. Também hoje faremos chegar a nossa coroa de flores. Entrando no período antes da ordem do dia, eu gostava de começar hoje, por causa de uma notícia que vi, e foi com estupefação que li essa notícia. Quero dizer que não falei com o meu colega de Torres Novas, tinha falado há um tempo atrás com o meu colega de Leiria. Isto tem a ver com o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria e com um desdobramento que o município de Santarém já há cerca de 5 anos que está em reuniões com o Ministério da Justiça por causa desta situação. E foi com espanto que vi, eu sei que estamos em campanha eleitoral e quero que isto fique para a ata também, foi com espanto que vi o Presidente Torres Novas estar a dizer que tem estado a falar com a Secretaria de Estado para que o desdobramento do TAF de Leiria seja feito para Torres Novas. Eu acho que não tem lógica nenhuma, e ponto 1, se formos a 2004 já havia
a indicação para ser para Santarém, não se conseguiu que fosse em Santarém, foi para Leiria, e eu quero dizer que há 5 anos estive numa reunião com a então Ministra da Justiça, Dra. Paula Teixeira da Cruz, onde teve uma delegação da Ordem dos Advogados e onde teve aquilo que eu acho que é o mais importante de tudo. Teve o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, que por inerência é o Presidente do Conselho Superior dos Staffs, que foi dizer à Sra. Ministra, nessa reunião, que achava que o desdobramento tinha que ser mesmo feito para Santarém, porque o número de processos para Santarém era maior que os de Leiria. E Santarém abrangia o sul do distrito. E, portanto, a Sra. Ministra, nessa altura, até ficou um pouco surpreendida que o Presidente do Supremo Tribunal não se sentou do lado dela, sentou-se do lado da autarquia e da Ordem dos Advogados, e ela questionou, então, mas sou doutor, não sei, não, eu venho aqui porque sou partidário da opinião que o município de Santarém tem sobre esta matéria. Quero-vos dizer que já neste governo tivemos duas reuniões com a Secretária de Estado, Helena Mesquita Ribeiro, uma delas cá em Santarém e outra também em Lisboa, no Ministério com a Súria. Portanto, foi com total surpresa que vi este tipo de notícias. Não quero acreditar que se venha a concretizar naqueles moldes. Porquê? Porque está muito a norte do distrito e desprotege o sul do distrito, nomeadamente a zona de Cruz, Penavente, e, portanto, para mim não faz sentido nenhum. Não é que seja especialista nestas matérias, mas falámos com várias entidades e, como estou a dizer, o próprio Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais concordava com esta decisão de haver o desdobramento para Santarém. Na altura até cheguei a falar com o Presidente do município de Leiria, que falámos sobre esta matéria, e, portanto, como estou a dizer, foi com total surpresa. Assim como não gostava de também passar esta oportunidade sobre os tribunais, de dizer que em 2016 o município de Santarém, em várias reuniões também com o Ministério e com o ICFES, havia muita celeridade da parte do ICFES para que fosse construído um Palácio da Justiça 3 em Santarém. O município de Santarém disponibilizou-se para fazer o projeto, chegaram a ver se os termos em que poderia ser feito o arrendamento, e desde então também o Ministério e o ICFES, que enviou correspondência para o município demonstrando essa celeridade, passado 1 ano e pouco, perdeu essa celeridade por alegadas questões financeiras. Portanto, gostava de dar esta nota e vou escrever, já tenho um pedido à Sra. Ministra da Justiça, estão aqui pessoas que também, de ambas as bancadas, que estão na Ordem dos Advogados de Santarém e que sabem do que estou a falar, que é um assunto já amplamente debatido nestas nossas reuniões que temos com a delegação da Ordem e que temos também com a Secretaria de Estado. E, portanto, foi com muita surpresa que vi isto, sendo certo que o Presidente, e repito, o Presidente, já acho que já é o outro, mas eram os dados que ele tinha, quero acreditar que quem substitui o senhor acha isso mesmo, o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo concorda, e vendido aos sucessivos governos, que é importante haver um Tribunal Administrativo e Fiscal em Santarém. Gostava, portanto, fica esta nota. Sim, isto vai ali mais tarde. Meus senhores, aberto. Eu queria dizer duas coisas, mas vão passar a ser 3, porque introduzi um tema que me parece importante. Em primeiro lugar, quer dizer que o Partido Socialista também se revê na posição de ter, digamos que esse desdobramento do TAF seja feito para Santarém. Considera também que é importante Santarém não perder essa valência do Tribunal. Agora, compreendo perfeitamente alguma da politiquice ligada a estas matérias. Aliás, o próprio PSD, no passado, recordo agora aqui, por exemplo, a propósito de uma célebre colocação da Secretaria de Estado num governo liderado por Santana Lopes, fez um chinfrim como se algum Presidente de Câmara, em alguma Câmara, não estivesse interessado em que as deslocalizações fossem para o seu município. E, portanto, estas coisas da política têm sempre estes vai-vens. Na altura, o próprio Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro me garantiu a mim que a Secretaria de Estado vinha para Santarém, mas depois, por razões, enfim,
estranhas, provavelmente parecidas com estas que agora estão a acontecer relativamente ao Tribunal, por razões estranhas, acabou por ir parar a algum lugar, com uma intervenção até de um Presidente de Câmara, até na altura do mesmo partido, mas isso não tem muito a ver com essas matérias, tem a ver com outras. E, portanto, eu quero dizer que o Partido Socialista é solidário com a posição do seu Presidente e da bancada do PSD relativamente a essa matéria e, portanto, espero que sirva de exemplo para outros casos, para outras coisas, percebendo que os interesses de Santarém devem estar sempre acima de algumas das politiquices que muitas vezes são utilizadas nas guerras político-partidárias e enfim, às vezes a história acaba por se repetir e é bom que tenhamos a noção que às vezes esta coisa de atacar só por atacar não resolve problemas nenhuns e mais do que isso prejudica Santarém. E há muita gente que às vezes até prefere prejudicar Santarém por ganhos aparentemente temporários e depois, enfim, nós acabamos por sair todos prejudicados. E, portanto, esta era a primeira nota que eu queria deixar relativamente à intervenção do Sr. Presidente. Depois, a segunda nota prende-se com uma notícia que veio a público nas redes sociais e que tem a ver com o custo de aluguer de lava-contentores e carros de recolha de lixo que são pagos ao dia e que estão muitas vezes parados no estaleiro municipal, saindo dos cofres da autarquia esse dinheiro e não sendo prestado um bom serviço. Eu, como vi isto nas redes sociais, enfim, gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse isto, porque, como a gente sabe também, nas redes sociais diz tudo e mais um par de botas, mas o que é certo é que depois as coisas são partilhadas, duplicadas, triplicadas e, enfim, atingem proporções e nós temos a obrigação, como membros do Executivo Municipal, estar minimamente esclarecidos e, portanto, gostaria de, em nome do Partido Socialista, que o Sr. Presidente também desse aqui alguns esclarecimentos para perceber, afinal, o que é que se passa com os alugueres das viaturas, se é assim ou não, como é dito, e em que condições é que as coisas estão a acontecer, porque, da forma como aquilo era descrito, era um negócio ruinoso para a Câmara e, portanto, só sabia alguém que ganhava com o negócio, porque a Câmara não ganharia, de certeza. Depois, o terceiro ponto, e eu gostaria de fazer a recomendação que a ata tivesse bem presente este terceiro ponto, que se prende com o edifício na rua Pedro de Santarém, cujo processo é o 01-2015/178, 01-2015/178, que é o processo que tem a ver com um edifício de habitação coletiva, com comércio, junto à taberna O Balcão. E, portanto, esta edificação entra claramente com a sua fachada à frente da fachada onde está situada a taberna O Balcão, e a primeira pergunta é: por que razão é que o município de Santarém aprovou um edifício naquela rua com uma fachada que sobressai claramente do alinhamento que existe naquela rua? E, portanto, se não há aí um lapso, ou se foi um descuido, ou se foi, do ponto de vista estético, apenas a razão que levou a que a fachada saísse fora, criando um precedente para todos os imóveis que venham a ser construídos naquela rua e diminuindo a fluidez e até a eventual circulação de trânsito pesados que ali pode acontecer. Depois também gostava de ser informado sobre alguns aspectos. Primeiro, prende-se com a altura da construção, atendendo a que as propostas técnicas foram referidas a esse aspecto e, portanto, de acordo com o artigo 59 do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, do chamado REGEU, portanto, que os serviços explicitem se foi cumprido integralmente, se houve aqui alguns lapsos na primeira proposta que depois tivessem a ser corrigidas e se a versão final cumpre efetivamente o REGEU e se podem afirmar taxativamente que este artigo 59 está a ser cumprido. Depois, também a questão relacionada com o estacionamento exterior que é afetado pela construção e pelo acesso a este edifício. Em terceiro lugar, também a rampa de acesso a viaturas para perceber se é enquadrável
no artigo 81 do mesmo, não do RGEU, mas sim do RMEU, do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. Portanto, o próprio técnico que faz a informação diz que, relativamente ao artigo 81, nomeadamente no seu número 3, constata-se que a proposta continuava a não dar rigoroso cumprimento ao definido no referido artigo 3º. Entende-se que a exiguidade, portanto, ele diz que entre as rampas e o espaço público deve existir um troço horizontal no interior da construção com uma extensão não inferior a 3,5 metros, e entende-se que a exiguidade do espaço de implantação do edifício e o facto da saída de veículos da cave se encontrar prevista para a zona posterior do edifício, portanto, que é a zona de estacionamento no Beco de São Lázaro, zona contrária à rua Pedro Santarém, poderiam ser fatores atenuantes para a referida situação, embora se confirme efetivamente que a pretensão não dá cumprimento ao definido no número 3 do artigo 81 do RMEU. Portanto, há aqui umas matérias que, enfim, são colocadas em cima da mesa, e o próprio técnico, nas suas conclusões, diz que, dada a desconformidade da pretensão com o previsto no número 3 do artigo 81 do RMEU, deixa-se à consideração superior, e, portanto, resta saber de quem, um melhor entendimento sobre a decisão da matéria. E, portanto, considerando estas três matérias que aqui foram referidas com mais detalhe, portanto, eu solicitava que os respectivos serviços fizessem chegar uma informação sobre estas dúvidas que aqui foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dando aqui respostas sobre este último, vou pedir ao arquiteto Pedro Gouveia e ao arquiteto Paulo Cabasso que respondam a essas questões, como devem calcular. São eles técnicos e informam para nós essas matérias, portanto, quero crer que terá tudo explicação. Sobre a questão do Tribunal Administrativo e Fiscal, eu quero dizer que concordo mesmo com o que o vereador Rui Barreira disse, porque há matérias que são superiores à política do momento de cada um dos partidos e são de interesse para todos nós. A questão do TAF não vou reportar, porque nessa altura era o vereador Rui Barreiro que estava como presidente do município e nem foi o PSD, nestes leis, que eu já cá andava nessa altura, nem foi o PSD as pessoas mais críticas, foi outra pessoa que estava ligada à autoridade tributária, se bem nos lembramos, e também a pessoa que eu acho que na altura até foi deselegante entre colegas, foi o presidente da Gulgan, porque disse que tinha resolvido num dia o que o presidente de Santarém não conseguiu resolver em não sei quantos tempos. Portanto, são situações dessas que nós devemos evitar. Eu estou só a reportar isto porque toda a tramitação que temos feito, houve uma decisão do anterior governo, por via da questão da Troika, de fazer uma reorganização daquilo que era o mapa judiciário. O município de Santarém, na altura, sabendo que beneficiava muito mais todos os outros, solidarizou-se com os concelhos vizinhos, e isto é público. Portanto, nós estivemos aqui contra os nossos colegas, achámos que deveria ser mais ponderado algumas das matérias, nomeadamente com concelhos mais pequenos, e foi isso que fizemos. Mas também sabemos aquilo que era importante para o nosso concelho e fizemos este trabalho. E como eu disse, e vou dizer pela terceira vez, acho que não é muito normal um presidente de um Supremo Tribunal estar com o município numa reunião a dizer que concorda com a posição do município de Santarém. E é só isso que eu quero alertar, que eu não quero acreditar que o Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal, o Presidente, apesar de eu ser que hoje é outra pessoa, com os dados que tinham, achar que é melhor. Não quero acreditar que passado 4 anos só, que não quero acreditar que tenham mudado de posição de acordo com os dados que têm, porque eles é que nos forneceram os dados para nós podermos fundamentar o nosso pedido, porque se nos tem sido dito pelo Presidente do Supremo Tribunal que Santarém, olha, não achamos que seja Santarém a melhor solução, nós também não teríamos. Portanto, não quero acreditar que os dados tenham alterado, e invertido para que seja Torres Novas. E era isto que eu queria dizer. Portanto, são estas as matérias que estamos feitas. Entrando no período da ordem... peço desculpa. Não, eu sei isso, peço desculpa. Não tinha... da questão das redes sociais e do lixo. Sr. Vereador, há aqui uma situação que eu já vi, está ali o vereador que tem, eu sei o que se passa. Já no outro dia, o deputado municipal perguntou sobre a questão das oficinas em Setúbal. Eu sei que deve haver ali algumas pessoas que trabalham nos resíduos que estão a ser muito preocupados, mas também
Deviam estar preocupados com outras coisas, mas isso deixarei para outras núpcias. O município de Santarém, nestas matérias, o que faz é contratos de fornecimento contínuo. São fornecimentos contínuos, quer dizer, a gente utiliza o que paga. Vamos buscar, é X utilização. Aquilo é verificável nos carros, portanto os carros não os vamos lá buscar. Muitas vezes é uma questão do dia-a-dia, olha, ficam hoje cá, eles não os vêm buscar, não vamos devolver, portanto não tem nada a ver. A gente paga o que utiliza, são fornecimentos contínuos, portanto, e é isso que é feito. E a mesma coisa, outros perguntaram, porque é que oficinas estão perto, é para Setúbal. Porquê? Porque nós fizemos um contrato também de fornecimento contínuo de oficinas, e essa que quem ganhou, se ver, foi uma RVU, RSU, ou já não sei como é que é a empresa que ganhou, tem oficinas aqui, tem oficinas em Setúbal. E muitas vezes os carros têm que ir para as oficinas em Setúbal porque é um fornecimento, ou seja, é lá que o concurso ganhou. Portanto, são fornecimentos contínuos, e quem está por dentro do que é um fornecimento contínuo, acredito se calhar o funcionário que estará a dizer isto não sabe o que é um fornecimento contínuo. Fornecimento contínuo, nós temos um plafond e vamos esgotando o plafond, portanto, e pagamos dentro da cor. Estamos completamente tranquilos sobre isso, e se há uma coisa que temos é um controle grande dos custos. Temos centros de custos por várias matérias. Como disse, temos uma outra coisa que eu acho que é importante referir, que digo sempre, estamos agora a começar no fecho das contas semestrais, fechamos o mês de junho, portanto vamos apresentar as contas semestrais fechadas, e isso para nós é completamente tranquilo sobre esta matéria. Sendo certo que ainda na última Assembleia Municipal falou-se muito de uma situação que a todos nós nos deve preocupar, que tem a ver com a recolha de resíduos sólidos urbanos, com o aumento, apesar de o nosso concelho ter diminuído um pouco ao nível da tonelagem, mas ainda estamos muito longe daquilo que é exigido por todos nós. E recordo que há 2 anos para cá passámos de 32 euros a tonelada mais IVA para 40 euros a tonelada mais IVA. A TGR todos os anos aumenta 1,1 euro, e, portanto, temos uma bomba relógio que os municípios todos vão ter dentro de mais 4, 5 anos, que, se mantendo-se assim, não vamos cumprir nenhuma das normas europeias, e também sou dos que concordam que não deve ser pela via financeira, mas infelizmente é o que a lei nos diz. Muito bem, se não há mais uma questão. Entrar no período da ordem do dia, de Rafael Limitada, na qualidade de copromotor de loteamento, vem solicitar a aceitação de garantia bancária apresentada no valor de 37.500 euros em substituição da garantia existente do loteamento número 2/2001, Sinta em Mergulhão, Val de Estacas, União de Freguesias, cidade de Santarém, deste município. Os juízes da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu penso que do ponto 2 ao 12 podemos votar todos em conjunto. Vou dizer para a ata: do Grupo Amigos Motares, Associação de Residentes de São Domingos, Associação de Estudos Escola Superior Agrária de Santarém, Associação Polar Alcanhões, de Centro Convívio Cultural Desportivo da Mata do Rei, da Associação da Cabra Coxa, da Micaiosa, do Grupo Desportivo Cultural dos Galitos da Várzea, do Grupo Desportivo Cultural dos Galitos da Várzea, de Centro de Desporto e Cultural do Verdelho, do Corpo Nacional de Escutas, a dizer que alguns destes são para a ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 13. Temos no ponto 13 a contratação da empreitada de construção de pavilhão desportivo na EB2 de Alcanedo. Não sei, o Sr. Vereador da palavra. Muito bem. Quem vota contra? Sim. O pavilhão, queria dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, que, enfim, o Partido Socialista fica satisfeito por haver um investimento significativo numa das freguesias e, portanto, proporcionar, digamos que aos jovens, especialmente aos jovens daquelas freguesias e utilizadores do espaço da escola, melhores condições para a prática desportiva, que era uma longa e alargada ambição no tempo. E, portanto, ficamos satisfeitos com estarmos aqui hoje a aprovar a realização, enfim, o lançamento desta obra, que é uma obra, enfim, com custos elevados, e espero que isso signifique também a criação de condições para evitar aquilo que hoje acontece, que é muitos dos jovens terem que praticar desporto nos concelhos vizinhos, nomeadamente de Alcanena e de Rio Maior e até de Porto de Mós, por, enfim, não terem as condições, e também tornar a escola mais competitiva do ponto de vista da tratabilidade dos encarregados de educação e, portanto, dos respectivos alunos que colocam os seus filhos. Por outro lado, queríamos lamentar que Pernes não tenha ainda as condições para podermos hoje estar aqui também a lançar o concurso, porque Pernes tem as mesmas necessidades. Há muitos anos
que se espera por o lançamento de uma obra deste género. Houve várias vicissitudes ao longo dos anos que não conseguiram fazer com que Pernos tivesse uma escola e que tornasse também a própria escola mais competitiva para ter a atração dos alunos. Naquela zona, e portanto, a sede do Conselho de Santarém, que é excêntrico relativamente a muitas freguesias, e portanto, para a prática desportiva, praticamente só a Meais de Baixo é que tem um espaço em condições de desportos de pavilhão, e depois as duas escolas, Alcanede e Pernas, continuam com déficit claro relativamente a essa matéria. Já sabemos que os alunos que frequentam aquelas escolas, por exemplo, não podem usufruir da natação que os jovens que estão aqui em Santarém conseguem ter, a não ser que utilizem, digamos que o esforço de ir uma vez por semana ou de partilhar equipamentos fora do Conselho de Santarém. E por isso, por um lado, queríamos exortar o Executivo para ver se durante o ano de 2019 estamos em condições de lançar o concurso para o pavilhão de Pernas, porque se fechava um ciclo relativamente às matérias ligadas ao desporto, que eu considero muito importantes para a educação dos nossos jovens, e portanto se há matérias onde o trabalho deve ser feito, é aí, e apesar do trabalho autárquico nunca estar concluído, pelo menos digamos que essa realidade dos pavilhões desportivos era uma realidade que eu gostaria que pudesse ocorrer neste mandato, porque é da mais legítima, da maior legitimidade daqueles cidadãos que vivem naquelas freguesias e que usufruem daquelas infraestruturas poderem ter também acesso a este espaço. Obviamente que há muito mais trabalho por fazer e não acaba aí, digamos que a equidade e o serviço que deve ser prestado pela autarquia aos outros jovens. Mas, por exemplo, Alcanede tem umas condições ótimas para a prática da música que outras freguesias não têm, por razões de organização interna e de dinâmica interna, porque tem as bandas e, portanto, o acesso ao ensino musical, que é também muito importante no desenvolvimento intelectual dos nossos jovens, para além da prática desportiva, tem esse aspecto considerado. Mas há outras áreas onde é necessário continuar a investir. E por isso, considerando o desporto com a importância que tem, nós ficamos muito satisfeitos e, portanto, aplaudimos esta iniciativa de realização de um pavilhão desportivo em Alcanede, mas, enfim, gostaríamos, e reforço, gostaríamos também de ver rapidamente resolvida a questão relacionada com Pernas, para assim termos um conselho um bocadinho mais equilibrado naquilo que é a prática desportiva diz respeito. Muito obrigado. Posso? Sim. Eu queria fazer, em primeiro lugar, cumprimentar na sua pessoa todos os presentes. Eu estive a ver o projeto e a minha pergunta vai no sentido de: é possível aproveitar o projeto existente para implantar em Pernas? Ou seja, não. Isto é uma orografia completamente diferente. Não, mas eu quando digo o próprio pavilhão, não sei se me estou a fazer entender. Tem que ser projetos diferentes. Por exemplo, da tipologia. Ou seja... Não, os pavilhões das tipologias vão ser iguais, tanto um como no outro, sim. Porque isso facilita muito a questão do projeto. Houve tempos em que se fizeram várias escolas iguais, a de Minda, de Alcanede, aproveitando a tipologia, o próprio desenho, o projeto. Isso facilita e é uma economia de escala acelera o processo, e era nesse sentido que eu estava a fazer a pergunta, se estava para aproveitar tudo o que é ali feito para replicar, entre aspas, em Pernas. Dizer uma coisa, então. Isto são expectativas de há muito tempo para estas freguesias. É importante que nós façamos, e há um compromisso nosso neste mandato. Eu quero dizer que vou repetir aquilo que digo sempre que falam, porque o PS associa sempre Pernas a Alcanede, como nós também o fazemos, mas também sempre o dissemos que estávamos muito mais adiantados, porque já tínhamos um projeto para Alcanede, e o de Pernas houve um projeto que era num outro espaço, que não tem possibilidade, nem são terrenos nossos, e com as complicações que infelizmente aparecem nas notícias. E estamos a trabalhar para um outro projeto, para um outro pavilhão, que já passou da parte da Divisão de Educação
para as obras. Também está a ser conciliado com aquilo que é as necessidades do agrupamento e também visto com a freguesia, mas nesta fase com o agrupamento, e nós vamos lançar isto, como sempre dissemos, em 2020, início do ano 2020. Antes de lá não está, porque não vamos fazer nós o projeto, não será um projeto interno, vamos contratar o projeto fora. Claro que neste tipo de requalificações, o que é que nós fazemos? Nós aproveitamos, não vamos só fazer o pavilhão, vamos também, já que vai ser feito, vamos tentar arranjar do ponto de vista urbanístico, não sei se é o termo mais correto, mas fazer alguns arranjos dentro da escola com estas intervenções, que é feito em Alcanedo e também o será feito em Pernas. Por isso, perde um pouco aquela questão de aproveitar um para o outro. A tipologia, sim, essa será mesmo. E hoje há construções de pavilhões mais rápidas, com outra capacidade, e nós chegamos a ver em alguns numa zona em Leiria, que são feitos com mais celeridade, e portanto estamos a tentar que isso seja feito. Dizer aqui que no que concerne à questão do investimento, é um investimento, mas nós temos fundos comunitários. Nós, na última reprogramação, de há cerca de um mês, conseguimos fundos comunitários para este pavilhão. Espero que se consiga, será difícil porque as verbas das escolas são sempre aquelas que todos os municípios querem, mas espero que para o ano, ainda estamos em fase de podermos ter um aproveitamento de alguns fundos que nos permitam também ter fundos comunitários para o pavilhão de Pernas. Mas para o pavilhão de Pernas também estamos a trabalhar nele e, portanto, é um compromisso de todos nós que seja feito nessa freguesia. Mas também recordo, mesmo isto aqui com a clareza que sabem que nós temos sobre estas matérias, mesmo o Ministério da Educação defende aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é primeiro o de Alcanedo e depois o de Pernas. E porquê? O número de alunos e o número da comunidade que é abrangida. Pernas tem 1.500 habitantes e Alcanedo tem mais de 5.000 habitantes. Portanto, a pressão demográfica sobre estas matérias é muito maior em Alcanedo do que é em Pernas. Portanto, eu e a senhora vereadora tivemos uma reunião onde isto também nos foi transmitida a urgência de termos feito isso. E se calhar, se percebemos aqui algumas outras matérias, também percebemos porque é que se calhar a Secretaria de Estado quer que este pavilhão ande muito mais rápido do que noutros locais. E é um compromisso nosso e da comunidade intermunicipal para que este pavilhão avance o mais rapidamente possível. Espero que não tenhamos aqui, mais uma vez, aquilo que está a acontecer um pouco pelo país todo e mesmo no Ministério da Educação, que na reunião que a senhora Secretária de Estado há cerca de um mês visitou no âmbito do aniversário do agrupamento da escola de Alcanedo, que não foi do agrupamento, que foi da escola, visitou-nos e quando nós apresentámos o projeto, ela disse: espero que não vos aconteça o que nos está a acontecer um pouco o país inteiro, que é os concursos estarem a ficar desertos, e a própria Secretária de Estado disse que tiveram uma escola no Porto e uma escola em Lisboa que não apareceu ninguém para os concursos e, portanto, esperamos que isso seja ultrapassado. Muito bem, quem vota contra... e dizer que à quarta-feira os alunos vêm à natação a Santarém. E acho que temos também que... Não, tem que vir. Mas eu também quero aqui dizer uma coisa, e estamos num outros tempos em que nós, quando fazemos o desenho daquilo que são os equipamentos, nós temos em consideração os equipamentos que estão em concelhos vizinhos. Acho que, e já se passou aquela fase, e eu digo isto aqui com o prejuízo político que isto pode ter. É que nós temos de ter a noção que com equipamento não é só fazer um equipamento. Eu vou dizer isto, e eu tive um professor que nos dizia uma coisa, e nessa altura ainda não tinha chegado 2004, e quando tinha chegado 2004 foi quando houve os limites aos endividamentos, em que dizia que nós podemos investir, mas depois esquecem-se de uma coisa, é que aquilo que é a boa despesa, considerada a boa despesa, que vai como despesa de capital, despesa de investimento, depois transforma-se em despesa corrente, porque se fizermos, por exemplo, uma piscina ou mesmo um jardim, a gente gasta 1 milhão de euros num jardim, mas depois se calhar ficamos todos os anos com 100 mil euros de manutenção, água, luz, desse jardim que não existe. E depois muitas despesas de investimento, que é muito bom, a médio prazo leva-nos para despesas correntes que já são incomportáveis com aquilo que é o nosso orçamento. Portanto, esse tipo de equipamentos poderão um dia vir a ser desenhados, mas terá que haver aquilo que é fundos comunitários
para essas. Porquê? Porque fazer é fácil, acho que se nos propusermos a fazer daqui a 4 anos uma espinolada qualquer, conseguiremos. Depois a questão da manutenção e tudo isso começa a tornar-nos incomportáveis e temos que ser realistas e estarmos num país que é realista. Eu comungo inteiramente dessa postura de acompanhamento das infraestruturas de uma forma multimunicipal e intermunicipal. Acho que isso é a obrigação de quem gera o dinheiro público e, portanto, estou completamente de acordo. Contudo, isso não deixa de, enfim, não desobriga os autarcas locais a olhar com atenção para a falta de infraestruturas que existem no município. Infelizmente, por razões várias, não há ainda capacidade de resposta para algumas práticas desportivas e, portanto, faz sentido que, enfim, algumas grandes competições, e não é preciso fazer piscinas olímpicas ou outro tipo de infraestruturas, mas há necessidades claras de poder utilizar, ainda em Santarém, nós temos necessidade de investir no rugby, de investir no atletismo, até no futebol, enfim, temos necessidades e, portanto, continuamos a ter algumas necessidades de infraestruturas porque a prática desportiva tem tendência a aumentar e ainda bem. Não, aumentou. Mas eu estou a dizer que, para além de ter aumentado no Conselho, tem tendência a aumentar globalmente e, portanto, se há responsabilidades que os municípios têm é criar infraestruturas que estejam disponíveis para a prática desportiva e obviamente, mantê-las. E, portanto, há ainda um caminho a percorrer, estamos longe, infelizmente, estamos longe de dizer que Santarém já reúne todas as infraestruturas. Aliás, acho até importante que essa partilha, e não é só no caso das infraestruturas desportivas, é noutras áreas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos centros de saúde e do acesso aos médicos, etc., também da importância que há de haver partilhas relativamente a essa matéria e não criar infraestruturas. Mas, por vezes, e contra nós falamos, nós aprovamos aqui também, por vezes vê-se apoios financeiros para infraestruturas que estão abertas uma vez por ano, 2 vezes por ano. E, portanto, é preciso ter alguma cautela. Toda a gente tem direito a ter na sua terra e na sua localidade algumas infraestruturas, mas o mais fácil é construir. Depois o resto é que se torna complicado. Aliás, muitas das associações acabam, por vezes, de bater à porta da Câmara porque depois não têm condições sequer de sustentabilidade para a água, para a luz, para o IMI, para todas aquelas matérias que são obrigatórias depois das construções. E por isso, nós também nos revemos nisso. No entanto, não deixamos de chamar a atenção para a necessidade ainda de algumas infraestruturas. Eu, por acaso, na grande maioria das infraestruturas, quer das escolas, quer outras, tive alguma coisa a ver, quer como vereador, quer como presidente, no arranque dessas construções e ainda bem que elas foram feitas. Eu sou utilizador e, portanto, também como município, sou utilizador de algumas dessas infraestruturas e sei bem o que são custos de manutenção e custos de funcionamento, porque depois, enfim, os funcionários têm que lá estar, quer haja 10 utilizadores, quer haja 100. Digamos que há matérias, o tratamento da água tem que ser feito naqueles períodos e, portanto, tudo isso são custos que são assumidos pelas autarquias e que acabam por ser importantes. Não é por acaso que nos últimos anos Portugal, do ponto de vista desportivo, tem tido alguns sucessos. É porque as autarquias em geral, não é a administração central, as autarquias em geral têm feito um grande esforço no sentido de criarem condições para a prática desportiva. Também é verdade que os grandes campeões muitas vezes nem precisam de grandes infraestruturas, muitas vezes é o espírito de sacrifício que lhes advém de às vezes não terem as melhores condições para treinar, que fabrica os campeões. Mas também é certo que um país desenvolvido o que gostaria de ter era 90% ou 90 e tal % da sua população federada, ou pelo menos a praticar um desporto, fosse ele qual fosse. E, portanto, estamos longe de atingir esse desidrato e muito desse esforço deve-se de facto ao esforço das autarquias, que é importante, sendo certo que eu subscrevo por inteiro essa utilização racional das infraestruturas nos outros municípios. No entanto, eu reforço, não queria alongar muito, até porque não queria demorar muito a reunião, reforço, no entanto, que em algumas áreas nós ainda estamos longe de ter a capacidade de oferta que devíamos ter. Bem, Sr. Vereador, isso aí concordamos todos e temos os dados e mais que a política que o município de Santarém tem desenvolvido de apoio aos clubes e à prática desportiva tem levado a isso mesmo. Nós hoje temos o dobro
e a vereadora Inês, ainda quando foi agora na distribuição das verbas do PAFAD, eu recordo que nós damos, e se calhar, do ponto de vista racional, se calhar já estamos na fronteira da possibilidade, não valerá a pena sair muito mais do que estamos hoje no apoio aos clubes, porque estamos com uma sustentabilidade já muito grande. Eu quero recordar que nós este ano demos mais de 500 mil euros a distribuir pelos nossos clubes entre aquilo que é o normal e regulamentado e depois também pelos grandes eventos. E, portanto, mas isso também tem levado a que os clubes tenham uma maior sustentabilidade e possam levar mais jovens a praticar o desporto. Aquilo é a nossa primeira intenção, e hoje há critérios claros e objetivos, não é ad hoc, é este ou é aquele, não. São claros os critérios, que também nos apraz registar isso, e temos aqui uma outra coisa que é o seguinte, que é o facto de nós sabermos que nessas primeiras idades é fundamental a prática desportiva. E os tempos também estão a mudar. Nós sabemos a questão das infraestruturas, estamos a trabalhar nelas, mas também muito do fruto da falta de infraestruturas é porque há o dobro dos praticantes. E isso, a nós, por um lado, leva-nos a ter que trabalhar mais sobre essa situação, e estamos a trabalhar, e há uma coisa que ninguém duvida: o município de Santarém precisará de um novo pavilhão desportivo dentro de 4, 5 anos. Teremos que o ter por causa do número de praticantes que temos. E estamos a trabalhar na procura do espaço para que ele possa ser enquadrado. E claro, aqui o que nos preocupa é a questão do financiamento para fazer este tipo de infraestruturas, porque hoje já não há verbas dentro dos fundos comunitários. Eu não sei se o próximo quadro trará, espero que se consiga, não com aquela ótica do desporto, mas com a ótica daquilo que é a saúde e a prática desportiva, é que associa-se que se fazia em pavilhão em qualquer lado e que se fazia, portanto, a União Europeia prejudicou-nos realmente essas matérias. Eu espero que o Governo consiga negociar isso a bem de todos nós. E depois temos aqui uma outra coisa que, também não me querendo alongar, que me preocupa, que eu já disse, que é o seguinte: é que nós, infelizmente, e lá estou eu a falar novamente da questão de algumas empresas municipais que nós fazemos, é que se tivermos, com a questão da Resites, que estou muito claro com isso, que nos afeta 2 a 3 milhões de euros de capacidade de investimento, porque eu sou daqueles que defendo que o município de Santarém, estando regularizado, provavelmente este mandato traremos aqui empréstimos ou para obras, uma AVU, que é falado por todos, ou então dinheiro para comparticipar os fundos comunitários que temos, eu acho, para nos dar mais tesouraria. São coisas normais da gestão que fazemos, mas espero não ver a nossa capacidade de endividamento prejudicada em quase 3 milhões de euros por decisões em que eu tenho um voto em 10. E é só isso que eu alerto, porque hoje está cá, já estiveram vocês, estamos nós, espero que não haja alternância, mas se houver, é que as dificuldades depois vão se manter precisamente por isso, e vem um bocadinho o seguimento da conversa que tivemos na Assembleia Municipal da semana passada, porque a questão dos lixiviados é complicada. Se o Ministério e a Casa-Mãe do vereador Rui Barreiro e Gamaó disser que tem que ser feito, tem que ser feito. E a questão dos lixiviados é um crime ambiental brutal, e se calhar são precisos muitos milhões. E esses muitos milhões depois quem tem que os pagar? É estas decisões que eu faço. Mas, ó vereador, gostava-lhe também dar nota aqui de uma coisa, que é o seguinte: eu faço muito, e todos fazemos, eu vou muitas vezes para trás, ver o que é que se falava antigamente, o que é que se fazia, e recordo que nós, este Executivo e o Executivo PSD, conseguimos fazer uma coisa que a todos nós nos satisfaz, que o seu Executivo achava que não seria tão possível, e tenho aqui declarações de vereadores na altura, 2 vereadores que disseram isso. Uma questão mesmo pelas refeições não terem começado a tempo, em que se dizia que era quase impossível ter refeitórios em todas as escolas. E nós fizemos refeitórios em praticamente todas as escolas. E naquela altura, em 2004, parecia uma coisa difícil de fazer, e nós hoje, passado 15 anos, fizemos todos esses refeitórios. Eu era vereador das obras, acompanhei essas obras. E hoje, nestas reformulações que estamos a fazer e ampliações, continuamos também com essa ótica de não só ter o espaço para as crianças poderem brincar, mas aproveitamos também para fazer refeitórios. E em algumas delas o que havia era o mesmo espaço onde se brincava, era o espaço onde se depois punham os refeitórios. E nós não. Nós ultrapassámos isso e fizemos refeitórios em todas as escolas, e, portanto, isso também é algo que conseguimos. Eu disse quase todas. Mas eu disse todas. Eu disse quase todas. Eu disse quase todas. Não disse todas as escolas. Disse quase todas as escolas, mas a esmagadora maioria das escolas hoje tem refeitórios, e claro, e sei que partilham disso mesmo, mas, portanto, muitas vezes é a questão de como olhamos para as coisas. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
O ponto 14 é a proposta de alteração de nomeação com representantes de legal e elementos suplentes, tem a ver com a saída... Mas qual é a proposta? É que nos documentos... Então, mas está aqui uma proposta. Nós não vimos proposta nenhuma. E há a informação da... Então, mas está aqui a proposta. Não, mas está aqui uma que é substituir... É? Está aqui. Então qual é que é o ponto? Não, é que não Está no ponto 16. Pois, é que este ponto 14, na verdade, é a Catarina Pires. É a Catarina. Está bem, peço desculpa. Aqui é só para substituir os representantes. Sim, sim. Não, mas fica... Substituam lá o Jorge, Não. agora já não é vereador, e eu sou o suplente, digam lá se eu continuo como Não, suplente ou não. fica a Catarina Pires que fica, peço desculpa. Eu estava a confundir Eu com... falei nisso ao Sr. Presidente Sim. da Assembleia. Eu estava a confundir... Eu estava a... Não há proposta nenhuma, senão é só ela dizer, olha, eu sou o suplente, é preciso o vereador Jorge Rodrigues Não. substituir. É dizer que fica ela, é dizer que fica a arquiteta Catarina Pires nesta... Nós abstemos neste Sim, ponto sim, do sim. 16. Certo, mas pronto, mas aqui é a arquiteta Catarina Pires que fica. Peço desculpa, estava a confundir com o 16. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção. Ponto 15. Associação dos Bombeiros Voluntários, valores em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Aqui é a proposta de nomeação das substituições connosco, portanto, em substituição do vereador Jorge Rodrigues. Quem vota contra... Sim. Nós abstemos, Sim, nós sim. abstemos a nossa posição de voto, mas relativamente às águas de Santarém, como é que estão as questões relacionadas com a nova administração? Não, isto é, Já estamos a nossa administração só está até ao final do ano. Pronto, é isso. Portanto, Ok. está a nomeação até ao final de 2019. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. Ponto 17. Regulamento da Comissão Municipal de Defesa Floresta Acontecentes, isto é a versão final. Nós trouxemos aqui um documento. O documento, nós tínhamos pedido os contributos a várias entidades, nomeadamente o ICNF, que foi da que deu mais contributos. E, portanto, este documento que aqui está foi aprovado na Comissão. Eu quero fazer aqui uma ressalva e também que fique para a ata, que estou um bocadinho expectante e com algum receio deste nosso regulamento. Não é do nosso regulamento, é do funcionamento destas comissões a nível nacional e quero-vos dizer porquê. Quero que isto fique em ata. Acho que houve aqui um passar da responsabilização do Governo para os municípios, mas mantendo-se tudo na mesma. Porquê? Porque o ICNF, a DRAP e a CCDR têm que ter quase um voto de qualidade. Faz conta que estão aqui uma golden share dentro daquilo que é esta decisão. E, portanto, com uma outra coisa que está a acontecer, eu vou sensibilizar o Presidente da DRAP para isto mesmo, que a DRAP diz que não tem pessoas, a CCDR diz que não tem pessoas. Vou dizer que escolhemos os 5 presidentes, foram indicados os 5 presidentes de junta na última Assembleia Municipal. Estas comissões, estas comissões têm que reunir uma vez por mês, obrigatoriamente, e as entidades expressaram-nos, nomeadamente a CCDR e a DRAP, que não têm pessoas para estarem presentes em todas as reuniões. Não têm a possibilidade de apreciar todos os processos e isto vai trazer constrangimentos. Porquê? Porque depois vão dizer que é o município, e aqui estou a falar por Santarém, estou a falar por todos, vão dizer que não seremos nós, aquelas entidades, e será o município de Santarém que terá essa responsabilidade. Uma outra coisa que quero dizer é que espero que as entidades que estão obrigadas a estar na reunião, que o interpretem assim, porque os nossos juristas o interpretam, ICNF, DRAP e CCDR têm que estar presentes nas reuniões, senão as reuniões não têm validade e podemos ter 40 pessoas numa sala e depois a reunião não ter efetividade. E a DRAP está a fazer uma coisa com a qual eu não concordo, que é enviar uma carta a dizer que valida as posições do ICNF. Isto não chega. Tem que estar presente na reunião. Eu quero que isto fique escrito em ata, porque se for preciso terei que tirar um extrato de atas, é que isto foi aprovado com aquilo que é os receios do Presidente da Câmara, que preside a esta comissão e que ouviu algumas situações, que percebi que alguns processos vão demorar a analisar, mas aqui já não podemos dizer que está no ICNF, porque o ICNF vai dizer que está na comissão e, portanto, é isso que a mim me entristece e, portanto, gostava de expressar isto e que ficasse aqui claro. Só que já dá o meio. Enfim, globalmente concordo com
com a intervenção que fez relativamente às responsabilidades, eu queria deixar claro também em ata que, digamos que é importante que haja um regulamento municipal, mas o mais importante é que ele funcione. Sim, sim. E, portanto, as questões que levantou relativamente às responsabilidades, nomeadamente as responsabilidades que recaem sobre os autarcas que representam o município, é muito importante. Desculpa, tenho mas pronto. Peço desculpa. Não, é só dizer que reforçar, portanto, espero que fique em ata, que há uma enorme responsabilidade que recai sobre as autarquias e os autarcas e, portanto, o funcionamento deste regulamento municipal é importante porque estamos a falar de uma área que também é importante naquilo que é a vivência comum e na vivência em sociedade, mas também partilho das preocupações do Presidente relativamente à intervenção dos diferentes organismos da Administração Central, que são, obviamente, preponderantes naquilo que é a atuação e a articulação, que deve ser também aqui neste caso multimunicipal, porque nem os incêndios escolhem fronteiras, nem as propriedades muitas vezes as escolhem e, portanto, esta articulação entre organismos é extremamente importante e só pode ser garantida, de facto, pela Administração Central. Não há regiões e, portanto, compete à Administração Central fazer esse acompanhamento multimunicipal. Para terminar, concordamos todos é que as entidades presentes demonstram que não terão possibilidades de analisar todos os processos que estão e dizer que o ano passado todos nós sabemos que o ICNF devolveu a nível nacional cerca de 60 ou 70 mil processos, que isto fique claro, 60 ou 70 mil processos, que diz respeito à vida das pessoas e ao dia-a-dia, portanto isso é complicado. E geralmente é nesta altura. Começam os incêndios, o ICNF diz não e devolve todos os processos. E, portanto, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, apoio aos projetos e hipoterapia, a descrementação de verbas, excesso aprovada em reuniões anteriores. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Ação social, estimativa de subsídios e de estudos para o ano 2019-2020. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pronto. O 20 ao 23, penso que podemos votar em conjunto. Do ponto 20 ao 23, anulação de fatura, ocupação de espaço público, ocupação de espaço público e publicidade. Anulação de fatura. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, uma aprovação financeira ao IPS, ao rasgar da ganga. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Isto é a tradição, era assim. Aprovado por unanimidade. Isto é o nosso querido amigo e com a sua frescura dos 94 anos, portanto, esperamos todos nós chegar aos 94 anos com a frescura do amigo Grimaldo, que é realmente uma frescura falar com ele. Aprovado 24.25, projeto em Santarém, circuito minibus. Alguns senhores chegados a palavra. Só queria dizer que o projeto minibus este ano tem algumas alterações, relativamente ao ano anterior, porque estão várias empreitadas de privados para começar, tem a ver também com a gestão de correr e que estão para começar no centro histórico e, portanto, o centro histórico vai ter, nestes próximos 2-3 anos, uma série de empreitadas, quer do município, mas também de privados, que levará a que este circuito, e se calhar no próximo ano, então, terá que ser muito mais reduzido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, pedido de proibição de passagem de trânsito de grandes dimensões pelo interior da aldeia da Azoia de Cima. Há alguns senhores a dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Trânsito da Avenida António dos Santos, um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, oferta de material, isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Se alguém do público quer usar a palavra, não havendo... muito bem. Ora bem, eu espero estar aqui por engano. É que eu fiquei com a impressão da última reunião que vim... Diga só o seu nome para ficar para a ata, se faz favor. Completo? É o que quiser, desde que se perceba, se for ser completo. Maria Marques. Diga? Maria Sim. Marques. Bom, eu espero estar aqui por engano, porque eu fiquei com a sensação na última reunião, e é só por isso que estou aqui, de que o Sr. Presidente estava-me a querer dizer que eu deveria estar na próxima. Fiquei assim um bocadinho surpreendida e disse assim, pronto, ainda bem que foi por engano.
Mas uma vez que estou com o microfone na mão, eu queria dizer umas coisinhas. Em relação ao prédio da Rua Pedro de Santarém, eu acho, sinceramente, que o arquiteto que aprovou aquilo devia ser expulso da Ordem dos Arquitetos, por causa do contexto onde aquilo foi metido. Quer dizer, aquilo pode ser muito bonito noutro sítio, mas não ali, como é evidente. Mas perguntas concretas, Dona Maria. Perguntas concretas para a gente. Isto são perguntas que se fazem. Não, é que geralmente, na ordem do dia, não é para fazer comentários, é para fazer perguntas sobre algum assunto que a Senhora Maria quer. Já me fez uma pergunta. Enganei-me. Pronto, quero só registar, se for possível, sim, que nós não estamos, cumpriremos escrupulosamente a lei, por maioria de razão, os senhores e as senhoras cumprirão, que estão aqui nestes lugares, cumprirão todos rigorosa e escrupulosamente a lei e que, portanto, que eu não preciso mais nada de vossas excelências. É só isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, está encerrada e a nossa próxima reunião é dia 15 de julho.